Olá, hoje nós vamos ao nosso primeiro tema de centro cirúrgico e central de material esterilizado, que é o CME. Nós vamos saber a respeito um pouco desses setores. O centro cirúrgico, né, ele é composto de uma sala de recuperação pós-anestésica quando o paciente sai da sala de cirurgia, ele vai ter a sua recuperação pós-anestésica nessa sala. O CME, que é a central de material esterilizado, que também serve para lavar os materiais, fazer higienização, embalar e também esterilização dos mesmos. E todos eles, tá, devem estar dentro do centro cirúrgico. Esses são o quê? São setores que eles estão dentro do centro cirúrgico. Devem estar situados próximos a unidades operatórias e oferecido também, né, nas três áreas são interligados. As três áreas são o centro cirúrgico e o CME e a sala de recuperação pós-anestésicas, eles fazem parte do centro cirúrgico. Por exemplo, né, a unidade de recuperação pós-anestésica, ele é destinado ao preparo do paciente no pré-operatório e também no seu restabelecimento, tá? Ele também a equipe que compõe essa unidade é composta por enfermeiro, médicos e técnicos de enfermagem. E a central de material de esterilização, ele vai servir também, é responsável pela limpeza do material, como eu falei, o preparo dele, o armazenamento e também a esterilização dele. E é de grande importância que todos os profissionais saibam trabalhar nesses três setores, tá? Não só na sala de cirurgia, não só no CME, não só na recuperação pós-anestésica. Deve saber trabalhar nesses três setores que compõem o centro cirúrgico. E a unidade de centro cirúrgico, ele também tem recursos complementares, tá? Que envolve os procedimentos cirúrgicos. E nós temos algumas terminologias que elas formadas por prefixos e sufixos. Né, o que precede, que vem, que designa uma parte do corpo relacionada aos sufixos, que é as cirurgias, para a gente saber quais são as cirurgias que estão sendo realizadas. Para fornecer também a definição do termo cirúrgico, descrever o tipo de cirurgia que é e facilitar também nos instrumentais, os equipamentos, tudo que vai ser utilizado naquela cirurgia. Porque uma cirurgia de crânio tem materiais que são diferentes de uma cirurgia cardíaca, então a gente tem que saber esses sufixos e prefixos. E os profissionais também de enfermagem que atuam na central de material de esterilização precisam conhecer todas essas terminologias também. Então, todos os profissionais devem estar envolvidos. Essas terminologias, tá? Ela compreende uma nomenclatura cirúrgica, tá? Que é o conjunto de um termo, de uma arte, uma ciência, né? Que é a nomenclatura delas. Ela vem normalmente pela raiz, que é a parte básica da estrutura do termo, né? Que vem o que? Da onde que é a parte do corpo, os afixos construídos de prefixos e sufixos, que pode ser acrescida antes ou após, né? Essa parte do termo, e também uma nomenclatura que então significa o que? A raiz, que é o segmento anatômico, que pode ser precedidos deles. E fornecer sobre uma forma verbal ou escrita, né? Que a gente pode estar falando ou escrevendo ela também. Tudo isso vai facilitar o quê? Sabendo o tipo de cirurgia, como que a gente vai preparar a sala de operação, tá? Como que vai preparar os equipamentos, os acessórios apropriados e tudo mais. Um exemplo aqui clássico de sufixos, tá? E seus significados. Quando a gente fala em ectomia, é a remoção parcial ou total.
Pexia, fixação de um órgão. Plastia, alteração da forma ou da função. Plástica, né? Rafia é uma sutura. Escopia é para visualizar o interior de um corpo, em geral por meio de aparelho com lentes especiais, né? Tipo uma endoscopia. Tomia, abertura de um órgão ou de uma nova boca, né? Aí nós vamos ter aqui também os prefixos e as suas terminologias. Todos os prefixos, tipo adeno, significa glândula, bléfaro significa pálpebra, cisto significa bexiga, cole, vesícula, colo, cólon, colpo, vagina, entero, intestino delgado, gastro, estômago, ístero, útero, néfro, rim, oftalmo, olho, óforo, ovário, órqueo, testículo, ósteo, osso, proto, reto, rino, nariz, salpingo, tronco, tubas, né, que nós falamos hoje em dia, tráqueo, traqueia. Então, tudo sempre tem o prefixo relativo, né, ao seu significado. Aqui vocês podem entender um pouco dos sufixos e dos prefixos, né? Que nem quando eu falei assim, alterar a forma e a função, né? Que é as plásticas, né? As plastia, que nem artroplastia. É uma plástica, uma alteração de uma forma e uma função de uma articulação para restaurar o movimento da função do órgão. Blefaroplastia, que são as pálpebras. Mamoplastia, mama. Piloroplastia, piloro. Queloplastia, lábio, quando tem lábio liporíneo. Rinoplastia, nariz, plástica do nariz. Ritidoplastia, rugas da face, a plástica. Salpingoplastia, plástica das tubas uterinas, né? Quando elas se fecham para recanalizar elas, para abrir elas. Toracoplastia, plástica do tórax. Nós temos as pexias, que é a fixação, né, de um órgão. Cisto, já que cisto é bexiga, é a fixação da bexiga, né? Principalmente quando tem inúmeros partos, essa bexiga ela tem um problema da musculatura, né? Então ela levanta ela e tem uma fixação. Esteropexia do útero à parede abdominal, a fixação. Nefropexia é fixação do rim à parede abdominal. Retinopexia, fixação da retina. Orquiopexia ou orquidopexia, que é fixação do testículo em sua bolsa escrotal. Nós temos também os sufixos da ectomias também, né, das cirurgias, que é a remoção, ectomia é remoção. Apendicectomia, retirada do apêndice. Cistectomia da bexiga, colexistectomia da vesícula biliar, colectomia do cólon, embolectomia de um êmbolo, esofagectomia do esôfago, esplectomia do baço, fistolectomia de uma fístula, gastrectomia do estômago, hemorroidectomia das hemorroidas, hepatectomia do fígado, histerectomia do útero, lobectomia de um lobo de um órgão, por exemplo, do pulmão, mastectomia da mama, miomectomia do mioma, ovarectomia do ovário, pancreatectomia do pâncreas, de uma parte do pâncreas, lógico, pneumectomia do pulmão, prostatectomia da próstata, retossigmoidectomia, reto-sigmoide, salpingectomia das tubas, simpatectomia de um segmento, né, do sistema nervoso simpático, que produz uma vasodilatação, tiroidectomia da tireoide. Aí nós temos os prefixos, aí os sufixos de uma escopia, que é a visualização, quando usa aparelhos, né, fibrinoscópios para poder visualizar,
que é artroscopia, articulação, broncoscopia, brônquios, cistoscopia, bexiga, colonoscopia, cólons, colposcopia da vagina, duodenoscopia do duodeno, endoscopia órgãos internos, esofagoscopia do esôfago, gastroscopia do estômago, laringoscopia laringe, laparoscopia cavidade abdominal, sigmoidoscopia sigmoide, ureteroscopia ureteres, uretroscopia uretra e ventriculoscopia ventrículo cerebral. Nós temos também as rafias, como a gente falou, né? Que é a sutura, né? Que seria a blefarorrafia, que é pálpebra, poporrafia, vagina, gastrorrafia, estômago, herniorrafia, hérnia, osteorrafia, osso, palatorrafia, fenda palatina, quando tem aquelas crianças nascem com um palato aberto, perineorrafia do períneo, tenorrafia do tendão. Vocês podem ver que, né, os prefixos sempre vai conter as mesmas palavras, né? Blefa, né? Aí vai ser ou rafia ou plastia, né? Corpo, ou rafia ou plastia. Então, sempre o quê? Os prefixos são os mesmos, que significa a parte de um órgão. E os sufixos, sempre o que vai fazer? Se vai retirar, se vai suturar, se vai fazer a plástica. Nós temos também aqui, né, que são as finalidades, né, dos aparelhos, que nem um artroscópio, né, que é um aparelho, ele vai fazer uma artroscopia, visualização, né, de uma articulação. Broriroscópio significa o quê? Uma laringoscopia lá, uma broncoscopia dos brônquios, da laringe. Cistoscópio geralmente da parte urinária. Colonoscópio geralmente da parte ali do reto, intestino, né? O corpo da vagina, o útero. Endoscópio, geralmente da parte do esofagiana, gástrica, duonoscopia, né, do duodeno. O laparoscópio, uma laparoscopia, uma cirurgia, né, por laparoscopia, que a gente vai ver mais adiante. O laringoscópio vai visualizar a laringe, sigmoidoscópio do sigmoide. Além disso, gente, a gente tem equipamentos para visualização direta. Existe hoje uma infinidade, como vocês viram anteriormente, tá? De fibrinoscópios, que eles vão servir para visualização. Ele é composto de uma câmera, né? Conectado a um cabo flexível, que vai transmitir imagem aos televisores para poder fazer esses exames e depois o médico fazer esse laudo. Então, todos esses exames, né, ele permite uma gama de diagnóstico, né, que antes não eram fornecidos também. E outras coisas que a gente sempre tem que ver, como a gente viu anteriormente, né, que é a abertura, né, abertura, que é tomia ou estomia, né? Por exemplo, aqui, de novo a gente falando em sufixos e prefixos. Prefixo artro é de articulação, né? Broncotomia dos brônquios, né? Que significa o que? Abertura dos brônquios, abertura da articulação, abertura da cárdia, da bexiga, vesícula, colédoco. Então, nós temos várias aberturas aqui, por isso é necessário a gente saber essas terminologias, porque na hora de preparar o material para ser feito esses procedimentos, cada um tem a sua especialidade.
A mesma coisa quando a gente fala aqui, segue as terminologias da remoção, né? Ou também, né, retirar, né, ectomia. Eu posso retirar parte de um órgão ou ele total, né? Ou tirar também um nódulo, né, para fazer uma biópsia, né? Retirar também o feto através de uma cesariana, fazer uma cauterização, que é fazer como se fosse cauterizar o tecido, né? Por calor. Então, nós temos várias terminologias que vocês precisam realmente tá se adentrando a essas terminologias. A unidade de centro cirúrgico, né, ela é composta pelo CME, a recuperação e as salas de operação. Também ela é composta, tá? Considerando é uma unidade, uma das unidades mais complexas do hospital, que geralmente, tá? As pessoas têm o quê? Tem presença de agentes estressores, né? É um lugar de estresse, porque aquela pessoa ela tá naquele momento com risco iminente, né, de morte, seja da cirurgia mais simples à cirurgia mais complicada também. E no centro cirúrgico, tá, ele é sempre construído um conjunto de áreas e instalações que vai permitir efetuar as cirurgias nas melhores condições possíveis, sendo um setor de uma circulação restrita. Não é todo mundo que entra, só quem trabalha lá dentro, tá bom? A estrutura física dele, deve estar localizado no hospital que ofereça a segurança necessária, de técnicas assépticas necessárias, distante de circulação de pessoas, tá? De ruídos, de poeiras. Recomenda-se sempre próximo a unidades de internação, pronto-socorro ou unidade de terapia intensiva também. E de acordo com a organização hospitalar, pode fazer parte um bloco cirúrgico. Quer dizer, um bloco cirúrgico é um centro cirúrgico bem grande, que tenha várias, né? Que possa fazer vários tipos de cirurgias. Aqui na estrutura física, nós temos os vestiários, que nós temos vestiários femininos e masculinos. E aqui permite também, além de se vestir, trocar suas roupas, os armários e tomar o banho, antes e depois das cirurgias. Nós temos aqui a sala de conforto, né? Que geralmente é destinado aos lanches, né? Que pode ser tomados, que ou pode estar sendo feito o seu descanso, porque normalmente as pessoas que trabalham no centro cirúrgico, elas não saem para o refeitório, elas permanecem no setor, né, fazendo a sua refeição, o seu lanche ali mesmo, eles não saem. Temos também a sala de enfermagem. A sala de enfermagem é uma recepção de enfermagem, tá? Que deve estar no local de fácil acesso também. Nós temos as salas de recepção dos pacientes, que pode ser RPA até, que é antes ou pós, né? Ou algum espaço que tiver para receber os pacientes e avaliar ele, tá? Para receber uma medicação pré-anestésica, para fazer a ficha de pré-operatória dela e tudo mais. Nós temos aqui a sala de material de limpeza, que é destinada ao uso de materiais de limpeza, tanto, né, da guarda de materiais, quanto também para ficar guardado, né, todos os equipamentos de limpeza. Temos também a guarda de equipamentos, que serve para recebimento de equipamentos, né? Microscópios, bisturis elétricos, monitores, respiradores, né? Até os fibrinoscópios também, que a gente viu. Nós temos aqui a sala de material esterilizado, já está esterilizado, já foi feito a higienização, a esterilização deles, eles estão prontos para ir para as salas de cirurgia.
Aqui nós temos as salas de gases medicinais, né? Nós temos tantos gases encanados, que é na parede, e quantos os cilindros também, que a gente possa ter também, especialmente, tá? De óxido nitroso, nitrogênio, né? Que serve. Aqui é o expurgo para a gente poder desprezar as secreções, né? Das cirurgias, tudo. Deve estar provida de um vaso sanitário e descarga, pia. E a estrutura física, tá? E o apoio técnico-administrativo do centro cirúrgico é imprescindível esses setores que sejam todos eles ligados ao banco de sangue que esteja bem próximo, a raio-x, principalmente o que? O raio-x móvel, que pode estar feito o raio-x na sala de cirurgia no momento da cirurgia, laboratórios e também para anatomia patológica, né? Tipo, retirar um tumor para fazer uma biópsia de congelamento de uma tireoide, por exemplo. E esse serviço ele deve estar todo interligado também com manutenção, farmácia, segurança e também as secretarias. A estrutura física de uma sala de operação, ela, segundo a legislação, tá? Que a gente tem através, né, da resolução da diretoria colegiada, RDC 307 de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a sala, o Ministério da Saúde determina que uma sala, tá, de operação para cada 50 leitos, quando o hospital não é especializado, ou 15 leitos cirúrgicos, né? Por exemplo, se o hospital não é especializado, por exemplo, cardíaco, né? Pelo menos uma sala para cada 50 leitos, ou 15 leitos cirúrgicos, que a gente chama, né? A estrutura física ideal, a gente está falando do ideal, tá? O horário de funcionamento do centro cirúrgico, né? Ele deve ter um direcionamento, deve ter especialidades cirúrgicas, cardiológicas, neurocirurgias, ortopédicas, oftalmológicas, que geralmente são centros cirúrgicos em blocos grandes. Deve ter a duração média das cirurgias normalmente, deve ter números de cirurgia por dia que dá para fazer, não excedendo o que é os correto, porque após uma cirurgia tem que desmontar a sala, fazer toda a higienização para depois montar a sala novamente, tá? Números de leitos de cirurgia de hospital deve ser compatível com o centro cirúrgico. Pode ser um hospital escola também, e quantidades de artigos médicos e instrumentais disponíveis, sempre esterilizados. Os tamanhos das salas, tá? Eles podem ser uma sala pequena de 20 metros quadrados, uma média de 25 e uma grande de 36, que são para cirurgias de grande porte. As portas, né? Elas devem ser largas para facilitar a passagem dos equipamentos e das macas também. E aquelas portas de vai e vem que pede o uso das mãos para abrir, para contaminar. Os pisos, tá? Deve ser sempre o quê? Lavável e resistente aos agentes químicos também. Não deve refletir luz, porque pode prejudicar na hora da cirurgia. As paredes sempre laváveis e o teto também sempre lavável. Não deve conter nenhuma rachadura, arranhadura, tá? Nas paredes e no teto, por quê? Porque isso permite a entrada de micro-organismo também. E, se possível, a baulação nas paredes, tanto em cima como embaixo, no teto, para promover a facilitação da limpeza, tá? Essa estrutura física é recomendado um espaço útil para o centro cirúrgico de 80 centímetros de altura livre entre a laje do forro e o piso do pavimento. Quer dizer, possibilitando assim a instalação de equipamentos e entrada de pessoal,
que seria, né, geralmente de 1,80 m, por aí. Eles não devem ter o teto baixo. Deve ter também um grande sistema de incêndio que seja efetivo para caso de incêndio no local, que tenha aqueles extintores, que tenham mangueiras, aqueles borrifadores de água, né, os sprinklers, que tenham sistemas de incêndio bem adequados. As janelas devem ser vedadas, tá? Elas não devem abrir, deve ter o quê? Ar-condicionado, para não entrar agente externo também. E necessária apenas a entrada para iluminação natural. A iluminação, ela deve ser aquelas lâmpadas, né, claras, que não vai ter reflexos, não vai ter sombras, não vai emitir calor em excesso, tá? Deve ter uma proteção de interrupção de energia também, que deve ter geradores e iluminação de emergência. A ventilação, o ar-condicionado, como eu falei para vocês. Manter o mínimo de nível sonoro nas instalações, tá? Não ter muito barulhos, muito ruídos, né? Também. E as tomadas devem ser o quê? De voltagem fornecida normalmente pela concessionária, deve ter 220 e 110. E aqui a gente estava falando, né, dos prefixos aqui, juntamente com os sufixos, né? Os sufixos, que nem a gente falou muito dos prefixos das cirurgias, e aqui dos sufixos, tipo apendicectomia, né? Remoção do apêndice, colecisté da vesícula e assim por diante, né? Vocês vão ter que saber sobre esses sufixos que o quê? Sufixos é remoção. E aí o apêndice pode ser o quê? A retirada, né? Macistopexia, por exemplo, é uma fixação. Uma esteropexia pode ser uma fixação da parede do útero na parede abdominal. Agora, uma esterectomia é uma retirada. Para a gente ter uma base, vamos pegar o útero por uma base, né? Esterectomia. Ectomia é retirada, pexia é fixação e estero é o útero, né? Para a gente ter os prefixos, que é o estero, e os sufixos, que é ectomia. Aqui seria ainda, tá? Dos sufixos das aberturas, tá? Para vocês saberem. As redes de gases, como eu havia mostrado anteriormente. A rede de gases deve conter oxigênio, tá? O ar comprimido e o vácuo para poder aspirar. Deve ter também o óxido nitroso, tá? Que normalmente ele pode ser descentralizado, porque o alto consumo dele por tubulações do cilindro até pontos de utilização é muito utilizado em anestésicos, tá? O nitrogênio também, ele é muito utilizado, tá? Para quando misturado com oxigênio medicinal, chamado de ar estéreo também. Então, tudo isso, a gente tem cores para definir eles. Por exemplo, o oxigênio, ele é classificado por cilindros verdes ou por tubulações verdes. O azul marinho, óxido nitroso. O amarelo, ar comprimido. E o cinza claro é o vácuo, tá? Os cuidados, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, 2 cilindros, né? O oxigênio, tudo, né? Os cuidados com o manuseio desses torpedos, eles devem ser de grande importância, principalmente no seu transporte desses cilindros, tá? Manter sempre os cilindros acorrentados ao carrinho de transporte, evitar choques, tá? Por quê? Porque eles são altamente inflamáveis. E o óxido nitroso não deve ser armazenado no mesmo ambiente de outros gases inflamáveis. Por exemplo, o oxigênio e o óxido nitroso não devem ser armazenados na mesma sala.
Cilindros cheios devem ser separados dos vazios. E os cilindros devem estar sempre limpos, tá? Antes de ser levados ao centro cirúrgico, às salas. O lavabo ele é constituído de uma pia de aço, né, inoxidável, provido de uma torneira quente e fria, escovas e antissépticos para escovação cirúrgica, porque não é nem a lavagem da mão, é a escovação cirúrgica. E 2 torneiras, tá, com acionamento de pé, pode se acionar no pé, no joelho, no braço, ou até fotoelétrico também, com o mínimo contato que você tenha que pôr a mão para abrir. E o espaço suficiente para 2 pessoas lavarem a mão ao mesmo tempo. E dispensadores de antissépticos, né, de sabão e tudo mais. Os recursos de materiais que a gente precisa, né, que precisa dos materiais, a gente chama de materiais fixos ou os móveis. Fixos é aqueles que ficam, né, dentro da sala que não saem. E os móveis é que pode ser retirado. Tipo um fibrinoscópio, ele pode ser retirado. Já um foco, ele não é retirado, aquela lâmpada que fica iluminando a cirurgia. Que nem aparelhos de anestesia, aspirador portátil, banco giratório, balde para lixo, balança para pesar compressas, né? Tudo isso são materiais móveis. Bisturi, carrinho abastecedor de medicamentos, conchinhas, escadas, estrados, focos auxiliar, mesa de operação, mesa auxiliar, mesa de maio, mesa para instrumental cirúrgico, suporte para braço, suporte de Humber e de soro também, são tudo móveis, né? Artroscópio, balão intraórtico, bomba de circulação extracorpórea para cirurgias cardíacas, cardioversor ou desfibrilador, colchão de água, criogênico, né, para poder congelar, manta térmica, microscópio, monitor, né, multiparamétrico também. Aí nós temos os fixos, né, que eu falei para vocês, que vocês estão vendo na foto aqui, os que não saem, que é o foco, negastoscópio, onde aqui, ó, vê o raio-x, né, tira o raio-x e visualiza o raio-x, né, e a torre retrátil, né, junto com as réguas de gases também. Então, os materiais de consumo, por se tratar de uma diversidade, pode ser radioativos também, tá? Nós podemos classificar em A, que são os itens de maior importância que merecem um tratamento preferencial, meticuloso, né? O B, que são itens de situações intermediárias, que está entre o A e o B, e o C de menor importância, que são os materiais que pertencem ao grupo A, que não significa que seja os de maior custo unitário. Pode ser de um custo unitário de certo material que seja muito pequeno, mas seja de um custo bem elevado, né? Por exemplo, um custo pequeno que seja um fio, uma prótese, custa mais caro do que uma mesa de cirurgia, tá? Os recursos humanos, como a gente falou, a gente tem as equipes médicas, que tem os médicos, os anestesiologistas, tá? Os circulantes de sala também, né? E o instrumentista também, às vezes até o circulante vai instrumentar essa cirurgia também, pode ser. E normalmente está numa equipe, cada membro tem a sua responsabilidade e sua função. Normalmente a função do enfermeiro é de coordenar, dos técnicos de enfermagem auxiliares, tá? É para poder fazer as atividades tanto de paramentação da equipe cirúrgica, instrumentação, montagem de sala, desmontar a sala, fazer a contagem de materiais, né? Fazer também, trabalhar no CME, na recuperação pós-anestésica, tá? E cada um na sua função.
Aí nós temos aqui um pouco da paramentação cirúrgica, né, que é composto dos aventais, o propé, as toucas, máscaras e as luvas. Nós temos aqui a técnica da colocação do avental, tá? Passo a passo, que é retirar o avental, porque esse avental ele tem que se manter estéril, tá bom? Normalmente vai se pegar ele pela aqui por dentro, aí vai colocar sem tocar pela parte de fora, e aí a gente normalmente vai fazer as amarrações para o médico aqui, porque ele não vai tocar no material para depois ele tá colocando a luva. Então, esses materiais ele vai ter o quê? Esse avental ele tem que estar totalmente estéreo, porque ele vai entrar em contato com o paciente aberto para não promover nenhuma infecção. Aqui eu deixo para vocês nos vídeos, tá? Por dentro de hospital, para vocês conhecerem um pouco melhor do centro cirúrgico e conhecendo o centro cirúrgico. A nossa atividade para ser respondida hoje no fórum e agradeço a participação de vocês.